Pessoal, esse tema resiliência, a gente precisa de, vamos traduzir um pouquinho essa necessidade imperiosa, sempre teve, da gente ter um pouco mais de resiliência para lidar com um mundo em constante desafio, em constante mudança. Resiliência é um termo que vem da física, né? A física, ela lida com materiais. Então nós temos aqui um material que você acha o quê? Mais resistente ou mais resiliente? Resistente. E esse aqui, que é também da mesma família, é copo, né? Só que esse tem menos resistência e um pouco mais de resiliência, né? Em certas situações ter resistência é bom, mas em momentos de adaptação, de mudanças, onde nós precisamos de exercer um pouco mais de flexibilidade, a resiliência, ela favorece mais, porque a resistência ela não muda um objeto, ele permanece o mesmo, só que ele aguenta até um ponto e depois que a pressão aumenta, ele se esfarinha, ele se deforma completamente. Aqui não, eu posso dar uma pressão, ó, e ele volta. Então, de uma certa forma, a resiliência é essa capacidade de um objeto se deformar sob uma pressão e depois, terminada essa pressão, ele volta. Claro que nós vamos ver aqui, a resiliência depende de um balanço, né? Entre essa pressão e a capacidade dele resistir ou ter essa flexibilidade. Porque se a tensão for muito grande, ele se deformou um pouco mais. Não voltou ao que era. Ficou com umas sequelas. Estou falando aqui no microfone. Ó. Aquilo que não me mata, só me fortalece. Então veja bem, por que desenvolver essa resiliência? Porque situações de crise, de adversidades, sempre existiram, é igual conflito de gerações, sempre existiu, né? Essa juventude perdida, os pais sempre falaram, né? Eu tenho relatos aqui, desde o tempo da Grécia Antiga, falava-se sobre isso, enfim, isso é uma constante. A questão é, como fazer na crise? Existe no idioma chinês, a crise ela é representada por 2 ideogramas, que significa risco e oportunidade. Ou seja, a crise é um momento onde você passa limpo as coisas. Uma tempestade, por exemplo, ela é muito útil na natureza. Limpa galhos mortos, galhos secos, ela areja o ambiente, enfim, tem muitas coisas favoráveis, mas as árvores fracas, elas sucumbem. Então, diante de uma adversidade, há que se desenvolver uma certa resiliência. Senão, qualquer adversidade, qualquer percalço, faça com que a pessoa fique muito fraquejada, muito debilitada, ela cede, ela cai, né? E essa palestra de hoje, ela quer não só ficar falando sobre o que é uma pessoa resiliente, porque a gente poderia ficar resiliente é isso, resiliente é aquilo, mas e daí? O que eu faço para desenvolver mais a minha resiliência? Então a gente vai fazer uma caracterização do que seria esses fatores que colaboram para uma resiliência maior. Como foi falado aqui, com Jane, né? Ela deu esse toque que todos vão aproveitar. Vamos dar apenas um toque masculino na palestra, né? Nos exemplos, nas próprias músicas que eu utilizo. Então a gente dá um toque masculino porque o homem está sendo colocado aqui num lugar mais privilegiado hoje, no sentido de que é a saúde do homem, do gênero masculino, né? E vamos ver inclusive alguns detalhes que têm a ver com a questão da resiliência masculina mesmo. Esse suporte social da família, de uma esposa, de um marido, dos próprios colegas de trabalho também, enfim. Mas esse suporte social, quer dizer, ele não está sozinho, né? Ele tem o aconchego. Como diz numa música que vamos daqui a pouco colocá-la aqui, na música do Gonzaguinha, ele fala assim: guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis,
Guerreiros são, eles precisam de um remanso, eles precisam de um lugar que eles possam descansar, né? Então, ter esse suporte social aumenta a resiliência de alguém. É tipo assim, a barra está pesando aqui, mas eu já estou imaginando eu chegando em casa, eu já estou imaginando eu encontrando com a minha turma lá na academia, por exemplo, ou a minha turma do coral, quem sabe? Ou a minha turma do futebol, enfim, algum lugar que eu vou dar uma descansada. Isso é um elemento do tripé, né? Um segundo elemento é a fortaleza interna, que tem a ver com o eu sou e eu estou. O que é essa fortaleza interna de uma pessoa? E isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que suportam mais adversidades porque tem isso aqui mais desenvolvido. E vamos ver o que pode desenvolver isso mais, né? O eu sou é a essência com a qual me identifico e por quem os outros sentem carinho e apreço. Essa postura otimista para a vida, ela aumenta a resiliência de uma pessoa. Tipo assim, ó, o bicho está pegando, mas não vai dar certo, vai dar certo. Vamos, não apavora não. Ele tem além dessa força interna, ele tem esse otimismo, uma segurança de que é como aquela frase que a gente diz, no fim dá tudo certo, se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. Né? No fim dá tudo certo, vai dar certo. Essa postura, inclusive, ela faz com que pessoas que estão passando por um estresse muito grande, como náufragos, pessoas em campos de concentração, não sei se você já viu algum relato de sobreviventes de campos de concentração, tem um deles muito conhecido, que é do Viktor Frankl, né? Que é um sobrevivente de campo de concentração nazista. Ele fez até uma terapia, ele desenvolveu todo um trabalho terapêutico que chama logoterapia, que é essa busca do sentido. Então ele diz que muitas pessoas, inclusive muitos prisioneiros não, pessoas que estavam lá colocadas, né, nesse campo de concentração, eles, na época do Natal, morria mais gente. Quando chegava para o fim de ano, as pessoas diziam, por quê? Porque dezembro? Não. Porque talvez a falta, a incerteza se encontrar com os familiares, cadê meus pais? A pessoa ficava muito fragilizada. E essa fragilização, essa falta de perspectiva, não, vai dar certo, não, eu vou encontrar, não, vamos aguentar mais aqui, porque o ano que vem eu estou no Natal com a minha família. E essa perspectiva fazia com que as pessoas suportassem mais, resiliência. Né? Essa questão do eu sou importa também, porque quando a gente está muito preso só ao papel, o eu estou, a gente fica um pouco mais frágil. Essa força do eu sou, ela é maior do que o eu estou. Eu estou está muito ligado aos papéis que eu desempenho. Então muitas pessoas, por exemplo, podem ficar muito fragilizadas se elas percebem que o seu papel vai mudar. Porque ela se identifica muito com o papel que ela desempenha. Isso acontece muito com pessoas que estão prestes a se aposentar. Né? Nesse caso, veja, por exemplo, um juiz, onde o eu estou juiz virou quase que eu sou juiz. Um eu estou médico virou eu sou médico. Né? Tem até algumas associações que são muito fortes dos funcionários, que as pessoas voltam e continuam lá para poder Tem uns que inclusive vão até para o ponto de ônibus, onde o ônibus pega de novo para encontrar com os companheiros lá, para poder pelo menos ter um alento de que ele saiu de casa. Porque o eu estou dele ainda está muito forte. O eu sou está precisando de crescer um pouco mais. Porque o eu sou é a sua essência. E a sua essência não tem a ver com os papéis que você desempenha. O eu sou, ele tem a ver mais com há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que o adulto balança, o menino me dá a mão. Você vê que esse adulto balança está mais ligado ao eu estou. E esse menino ao eu sou. É a eterna, como diz o Fernando Pessoa, é a eterna criança que mora em cada um de nós. Né?
É a eterna criança. E tem outras músicas que falam disso também. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda, deve estar dentro do peito. A folha da juventude é o nome certo desse amor, que já podaram seus momentos. Então, esse é o eu sou de cada um de nós. E o mundo hoje, ele está de uma certa forma muito banalizado nessa questão do eu sou. Quando eu falo o mundo, a nossa sociedade, que a gente convive aqui de perto, aqui ocidental, o oriental já está muito contaminado com isso também, porque antes o Oriente era tipo o lugar do eu sou, e agora o eu estou está entrando lá. Não é assim? E o Ocidente era o lugar do eu estou, e o eu sou entrou, principalmente depois dos anos 60, né? Aí vem Krishnamurti, vem essa turma que foi lá vem o Osho, essa turma que sai do Oriente e traz para o Ocidente um pouco dessa visão mais interna, mais da yoga, do cultivar a essência, né? Desse eu sou. E a gente só se fortalece quando desenvolve isso. Mas numa correria muito grande, e nessa identificação demais com os papéis que a gente desempenha, o mundo, as pessoas hoje estão muito ligadas no lá fora, na etiqueta, no quem você é, no sentido assim, que curso você fez, qual que é o tamanho da sua conta bancária, qual que é o carro que você tem. E isso não é eu sou. Isso não é nem qualidade de vida, isso é padrão de vida, né? Isso é a grife da pessoa. E vamos dizer, isso está crescendo, essa questão da imagem, né? Essa questão da celebridade, e, enfim. Hoje, quando a gente encontra com uma pessoa, a gente já fica meio que escaneando, né? Uma pessoa para tentar já dar uma identidade a ela a partir do que a gente percebe. E isso é muito pouco. Você não me conhece pela minha roupa, pelo meu cargo, né? Você tem que conviver um pouco mais comigo, para me sentir, para sentir mais a pessoa. Aí nós estamos num outro território do eu sou. Vamos recapitular? Primeiro elemento que confere resiliência a uma pessoa: suporte social. Isso quer dizer que nós precisamos cultivar mais essas relações. Já ligou para sua mãe, seu pai, aquele amigo que vive de repente querendo promover uma coisa e você não tem tempo. Meu amigo, se você não tem tempo para viver, para cuidar da saúde, vai ter que ter tempo para cuidar da doença, não é assim? O tempo você vai ter que ter de qualquer forma, né? O segundo suporte que nos dá mais resiliência, que acabamos de falar, esse fortalecimento interno, tanto do eu sou, quanto do eu estou, no sentido das minhas responsabilidades, de papéis profissionais e tudo. E esse aqui são as habilidades, que é o posso. Isso é possível ser treinado. Nós fazemos hoje treinamentos com liderança e tudo mais, com trabalhos que ajudam a pessoa a desenvolver um pouco mais essa assertividade. Do ponto de vista, assim, seria macro, é separar um pouco o essencial do supérfluo, né, na questão até dos problemas. Um não agir impulsivamente. Isso poderia ser traduzido como inteligência emocional também. O que a pessoa que tem uma inteligência emocional um pouco mais dilatada é aquela que tem um gap, um espaço entre o estímulo e a resposta. Ela não é estupim curto, nós dizemos lá nas Minas Gerais assim, estupim curto. Ele é reativo demais. Bateu, levou, e isso é muito impulsivo. Isso diminui resiliência, porque a resiliência tem que ter assim uma certa calma, né? Tipo assim, amortece aí, não age agora. É igual aquele velho adágio: não prometa nada quando você está muito feliz. Né? Não pode, porque nunca está feliz, né? Você está querendo dizer nesse sentido? Em que sentido? Não. Reatividade, sim, claro que pode reagir, né? Mas a gente tem que reagir com menos impulsividade, não é isso mesmo? É o famoso conta até 10. Espera aí, age, porque a reação, ela tem pouca liberdade, né? Quando a pessoa é muito reativa, pouca liberdade, porque você não escolhe o que você reage, você já funciona no automatismo.
Agora, a proatividade, que é um pouco o contrário, ou ao lado da reatividade, ela é uma ação, né? Só que ela não é uma reação no sentido, ela tem um pouco mais de escolha, um pouco mais de racionalidade, vamos dizer assim, né? Um outro elemento é manter-se calmo sob pressão. Ah, mas como é que a gente consegue essa habilidade? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Ou seja, nós estamos aqui entrando já nas dicas que nós vamos ter que ter para desenvolver essa habilidade. Ela não vem de graça, não. Ela não é de nascença, não. Ela não está no seu DNA. Você vai dizer assim, umas pessoas têm mais facilidade. Tudo bem, mas todos precisamos desenvolver certas habilidades resilientes. Senão nós vamos ficar só dando murro em ponta de faca e sofrendo muito, né? Estressando demais, adoecendo demais. Manter-se calmo sob pressão. Essa aqui, poder falar sobre o que teme, capacidade de se expressar, falar inclusive da sua fragilidade. Interessante, é um paradoxo. Quando você fala da sua fragilidade, você se fortalece, né? Me lembro até agora de uma frase, né, até da Bíblia, que fala assim, quando sou fraco é que sou forte, né? Quando sou fraco? Quando sou fraco quer dizer, quando eu paro de ser orgulhoso, paro de ser prepotente e coloco assim, menino, eu realmente estou com dificuldade. Quando você se abre, você tira um peso e, por outro lado, você convida associações. As pessoas se sentem bem ao lado de uma pessoa que tem essa humanidade, porque a fragilização nos humaniza. Uma pessoa que está o tempo todo só mostrando que é fortão, que é fortão, que é fortão. Inclusive, em certas épocas, a gente parece que tem que esconder toda a fragilidade, não é assim? Ela não pode aparecer. Nós estamos cozinhando o nosso feijão numa panela de pressão. Porque precisamos de ter esses escapes. Um lugar, não estou dizendo em todos os lugares que você vai ser, né? Você tem que ter um acolhimento também. Uma segurança até para poder você se fragilizar. Minha mulher falou assim, fala aí a si mesmo. Porque você mesmo pergunta, às vezes no trânsito, quando tá lá sem descobrir lá uma rua, pergunta. Mulher pergunta com uma maior tranquilidade. O homem não, eu sei. Os homens daqui do Rio de Janeiro são assim também? Não sei. Pois é. Resiste a pedir ajuda. A perguntar, o cameraman ali tá lá, ó. É sim ou não? É lá, ó. Isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida, você não acha? Ou seja, mas alguém pode falar assim, não, mas isso não é de homem, isso é de mulher. O que é isso? Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada... Tá lembrado dessa música? Minha porção, mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. Essa música do Gil, ela chama-se Super-Homem. O que ela está querendo dizer? Que o super-homem não é o masculino exacerbado, não. Não é o masculino aumentado, não. É o masculino que se integra ao feminino. Isso faz com que ele seja mais inteiro. E o que é feminino? Claro, não é você ser bissexual, não é isso que está querendo dizer. Agora vai ficar para um lado e para o outro. Não é isso que está querendo dizer. Não estou querendo entrar no mérito da questão aqui, né? Se é errado ou se é certo. Não estamos fazendo nenhum julgamento, mas não é isso que se trata. É incorporar, tanto é que um casal, o que vai acontecendo com um casal à medida em que vai se casando? Porque ninguém se casa no dia do casamento, não é assim? Ali é o ponto de partida, aliás, um ponto de continuação mais intensa, né? Porque já estava casado, meio casado, hoje com esses namoridos, né, que tá para todo lado. Tudo bem, uma nova faceta das relações. Eu já vi meu pai falar eu te amo com o meu filho, que ele não falou com a gente. Ele fala com o neto dele, eu te amo, menino. Aquele homem durão, não é?
Bom, pessoal, e a empatia também, que parece que é um atributo um pouco mais feminino do que masculino. Quando eu falo feminino, não quer dizer que é da mulher, é do feminino. E quem nos ajuda mais a ver esse aspecto do masculino e feminino é a concepção oriental, que fala do yin e do yang. Né? Tipo, terra é feminino, água é feminino, o ar e o fogo masculino, são esses elementos que todos nós temos. Só que o homem tem uma ênfase mais masculina e a mulher uma ênfase mais feminina. O Pepeu Gomes, ele teve uma outra música interessante, que ele falava assim: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Pois, se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Ou seja, essa busca de ser mais inteiro, buscar mais o divino, ele é mais integral. Ele não é parte, ele não é sexuado. Sexuado é separado. O sexo é separação. Epa! Porque o trator pode arrebentar ou pode arar. A mesma coisa é o atrito. Dependendo da pessoa, o atrito pode ferir ou o atrito pode... Pensa numa pedra sendo polida. Acabei de falar. Um diamante. Ele é ferido ou polido. O que é ferido e polido? Não é a maneira de fazer, é o modo de ver. Porque o que está sendo feito é a mesma coisa, passando ali um esmerilzinho ali, aquela pedra de lapidação. Agora, dependendo do ponto de vista, você fala, está ferindo. Dependendo do ponto de vista, você fala, está polindo. E isso tem a ver com resiliência. É igual aquela pessoa que sai de casa e vê lá isso lá em algumas cidades perto de Minas, ali, perto de Belo Horizonte, tem lá umas vacas que ainda passam nos portões das casas. E deixa assim uns presentinhos verdes, né, na saída da porta. E quem encontra um fato como esse pode, às vezes, horrorizar, estressar. Oh, meu Deus do céu, não é possível, não tem prefeito nessa cidade, para que a gente paga imposto aqui, essa merda aqui. E sem falar que ele já pisou, né? Porque um baixo astral desse já pisou. O contrário, alguém já sai um pouquinho mais de bem com a vida, já dá bom dia pro dia, já dá aquela respirada na saída da varanda, e no respirar, tem um cheirinho diferente aqui. E antes de pisar, ele olha e vê ainda a vaca virando a esquina lá, né? O outro achou que era um desaforo, era pessoal, a vaca no meu passeio. E esse não, gente, eu sou de sorte demais. Esterco a domicílio. Eu tenho umas couves lá na amarela, precisando de um adubo, pensando onde é que eu vou achar um estrume, que é o melhor adubo para couve, por exemplo. Adubo orgânico. Chegou aqui. Ô meu bem, não precisa pegar agora não, deixa secar, senão mancha o passeio. E o outro horrorizando. Você vê, diante do mesmo fato, faz uma leitura diferente. Isso é capacidade de resiliência. Nós vamos explorar isso mais um pouquinho. Mas vamos cantar uma música que é uma chamada para esse guerreiro, que está meio atropelado, que está meio pressionado, seja aqui, seja e no nosso país hoje, de um modo geral. Mas isso vale para sempre. Agora cabe aquela perguntinha: foi bom? Veja o que é resistência da gente, não é verdade? São ideias que a gente já tem preconcebidas. Gente, aqui não fica bem no trabalho fazer isso. Gente, mas peraí, do lado de quem eu tô? Puxa vida, se fosse de outro lugar e tal. Eu queria tanto estar do lado de fulano. Aí começa, tal. E de repente, não, moço. Carpe diem, aproveita o que está aí agora para você, ué. É o que chegou agora. Não escolhe demais, não. Quem escolhe demais, você sabe. Você já viu aquela animação de fila de banco? Uma fila de banco é uma animação onde um cara está um bonequinho, tem 3 caixas de banco. E ele fica sempre escolhendo o lugar melhor para ele ir e os tal. Só sei que no final do expediente, ele não é atendido. Ele fica tentando sempre procurar a melhor oportunidade e acaba a hora que ele está na fila menor, o caixa vai tomar café, aí ele vem para a fila maior e assim vai. Ele está escolhendo demais, ele está sempre querendo buscar, ele está sem foco. Relaxa um pouco, né?
Curte o que está aí agora para você. Pessoal, vocês receberam na entrada um material? Chama Você Tem Qualidade de Vida. Isso aqui não tem menor pretensão de ser um questionário investigativo ou fazer uma... Até alguns responderam e outros não tem importância, né? O que importa é que aqui tem 25 elementos, você já percebeu, que são variados. Por exemplo, toma um bom café da manhã com frutas. Se eu frequentemente faço isso, eu marco o número 2. Se eu consigo algumas vezes, eu marco 1. Se eu raramente consigo, eu marco 0. E por aí vai. Como pouco açúcar, eu bebo socialmente ou não bebo. Veja um item 6, por exemplo, aqui. Pratico mais de 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana. Marcou 2, frequentemente consigo. 1, às vezes. 0, raramente. Quando a gente marca 0, a gente está muito sedentário, nesse caso, né? Durmo bem, no mínimo 6 horas por noite, é o número 11, e aí vai falando de uma série de outros elementos. A número 17, minha vida financeira está equilibrada. A número 20, minha vida sexual é gratificante. O número 23, tenho facilidade para cultivar amizades. O fato é que a gente vai colocando 2, 1 e 0 aqui, e depois no final a gente soma. 1 com 2, o 0 não precisa. E aí, de repente, nós teremos um total. O máximo que uma pessoa pode gabaritar aqui é 50, né? 50 no total. Então a gente pode pensar assim, que de até 25, você vai ter um parâmetro, para a pessoa ter apenas uma ideia de onde ela está. Porque o que mais importa não é onde você está, porque cada um vai estar em algum lugar aqui. Mais importa é para onde você se dirige. Porque uma pessoa pode estar, por exemplo, com o número 35 aqui, um gabarito 35, um resultado 35, mas está parada. Ou está meio que indo para o outro lado agora, mais doentio, mesmo estando no 35. Seria melhor se ela estivesse no 25 e indo para um lugar mais luminoso, com mais saúde, com mais otimismo. Não importa onde você está, importa para onde você vai. Falam que todos os caminhos conduzem a Roma. Sim, se você pegar a direção certa. Porque todo caminho é igual GPS. GPS, ele não cobra onde você está. Ele apenas quer saber onde é que você está. Porque é dali que ele vai te levar para o ponto onde você quer chegar. Ele refaz a rota, não tem problema. Mas você tem que ter uma direção. Senão não tem GPS. Como é que o GPS vai funcionar se você não tem um objetivo? Ele não pode nem te ajudar. Então nós temos, de uma certa forma, um GPS que colabora com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, a nossa harmonia. Vamos dizer assim, aquilo que o Paulo Coelho falava, o universo conspira a seu favor, né? É meio batida essa frase assim, mas de repente às vezes ela se aplica. Conspira a favor de quem tem uma direção, de quem agora está com um prumo. Olha, eu quero ir para lá. Eu tô no número 10 aqui, eu estou fraco, eu estou fragilizado, minha qualidade de vida está muito de mal a pior. Mas eu quero agora fazer determinadas coisas. Eu quero agora praticar mais exercício. E tem um deles aqui que eu considero assim um dos pilares. Porque tem alguns que são efeitos. Por exemplo, sou tranquilo no trânsito, que é o número 24. Ser tranquilo no trânsito não é assim uma habilidade que você vai desenvolver. Você tem que desenvolver uma habilidade anterior para ser tranquilo no trânsito. O ser tranquilo no trânsito ele é mais um efeito, né? Quando sou confrontado, número 13, com um problema pela primeira vez, fico mais tranquilo do que ansioso. Também é um efeito. O que nós podemos fazer para poder cultivar certos chamados pilares da resiliência que vão nos favorecer em muitas coisas? Esse 9 está bem importante para a minha vida. O 9, sou capaz de expressar o meu descontentamento. Eu não tenho dúvida. Inclusive faz parte de uma daquelas habilidades, né? Expresso meus medos, meus descontentamentos. Não é isso? Agora, uma coisa é como você expressa esse descontentamento. Porque muitas pessoas expressam o seu descontentamento agredindo as outras pessoas, né? E outros expressam o seu descontentamento de uma maneira
tranquila, de uma maneira própria, vamos dizer, mais apropriada. Não tem que agredir as pessoas, mas não tem que deixar de se expressar. É igual quando você fala assim, chato, você é um chato. Peraí, isso não é expressar descontentamento, não, isso é agredir. Como é que você expressaria o seu descontentamento nesse sentido com uma pessoa que você chamou de chata? Muda a linguagem. Em alguns momentos... Olha, meu querido, em alguns momentos você é um chato. Você não é chato o tempo todo, mas está sendo chato agora, é verdade. Melhorou. Mas precisamos de mudar a neurolinguística da coisa. Não existe ninguém chato. Existem pessoas que se chateiam. Porque chato é apenas um juízo de valor. O que você sabe de fato é que você se chateou. É igual você dizer a uma pessoa assim, você me falou isso. E, meu querido, isso é impossível. Você nunca sabe o que uma pessoa falou. Você só sabe o que você ouviu. Você pode dizer, eu ouvi isso de você. Perfeitamente. Mas falar assim, você me falou isso. Cuidado, que você não sabe. Porque entre a fonte e a recepção, tem muitos caminhos e descaminhos. Inclusive dizem que a gente ouve o que quer ouvir, não é assim? O outro falou de um jeito, você ouviu de outro. Então o seu ouvir é que importa, né? Trânsito. O que normalmente a gente fala em relação ao trânsito? Concilia a palavra estresse e trânsito e forme uma frase. Um de cada vez, gente, calma. Esse trânsito é uma guerra, ou esse trânsito me estressa, por exemplo. Ou mesma coisa, você é um chato. Trânsito não estressa ninguém, não. Uma coisa é você falar, o trânsito me estressa, outra coisa é você falar, eu me estresso no trânsito. Porque eu garanto a você que aquelas pessoas que estão vendendo água ali, balinha no trânsito, não estão nada estressadas. A hora que tem um trânsito bacana, eles ficam até felizes. A hora que o trânsito está mais agarrado, é melhor para eles. Então, é a mesma coisa com a chuva, com o sol. Não, eu me estresso com esse tempo. Mas que isso, o tempo não estressa ninguém. Então, é esses elementos de se colocar que a gente vai dar um tratamento aqui agora. Porque isso é tratar a pessoa para que ela possa desenvolver resiliência. A gente chama isso de estratégias mentais. Mexer no domínio mental da pessoa. Porque muito da nossa falta de resiliência tem a ver com a nossa mente. Com aquilo que nós pensamos das coisas e pensamos da vida. Mas um primeiro elemento... Agora, tem um aqui que eu queria chamar a atenção de você, o número 10. Dedico a meditação, a oração, ao relaxamento, um mínimo de 15 a 20 minutos por dia. Eu coloquei esses elementos todos aqui, como se fosse um silêncio, um momento de silêncio, um momento onde eu cultivo aquela fortaleza pessoal, o eu sou. Tem uma música do Gil que fala sobre isso. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que afrouxar os nós do sapato, da gravata, dos receios, dos desejos, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. É um momento em que você faz o que a gente chama de pausas. Pausas. Nem que seja para fazer um hobby, nem que seja para escutar aquela música naquela vitrola ali, botar lá os Beatles para você escutar, não tem importância. É um momento que a gente chamaria de um lugar onde você não quer que o tempo passe. A gente chama isso de um momento de felicidade. Quem cunhou um pouco essa expressão foi um colega nosso aí, o Clóvis de Barros, né, que é aquele palestrante também lá de São Paulo. Ele fala assim, que um lugar feliz é aquele lugar que você está e não quer que o tempo passe. Porque normalmente quando a gente está num lugar querendo que o tempo passe, você não está feliz naquele lugar. Quando você está com uma pessoa querendo que está com outra, você não está feliz com aquela pessoa. Dividido. Mas quando eu estou numa atividade, por exemplo, aqui agora, pode ser que muitos de vocês estejam felizes de estar aqui, não querendo que o tempo passe. Ou seja, está bom.
Está bom de estar aqui. O contrário, não, meu Deus, que essa palestra está enrolada demais. Que hora que acaba esse negócio? Esse moço aí, ele até canta bem, assim, tocar. Dá até para cantor, mas para palestrante é complicado, porque está meio assim. Aí não é feliz. Não é feliz esse momento. Durante 1 minuto, também não. Mas com 10 minutos aqui, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Se eu ficar meia hora segurando esse copo aqui, que pesa praticamente umas 300 gramas talvez, o copo com a água, com a meia hora, ela vai me dar a sensação que tem aqui uns 100 quilos. Meu braço não aguenta mais. Eu preciso de pausa, senão eu não tenho resiliência. E por que a gente não faz pausa? A gente convida uma pessoa, por exemplo, no universo do trabalho. Ô, Sô, para um pouquinho aí, vamos lá na palestra, por exemplo. Você deve ter convidado alguém para vir aqui. Caberia mais umas 8 pessoas aqui, né? Vamos lá. O que normalmente, não estou querendo questionar os motivos das pessoas não, mas normalmente qual que é o argumento que a gente fala? Ô, Sô, não posso não, eu... Estou cheio de serviço. Lá em Minas, estou agarrado. Estou agarrado lá, só. Estou cheio de serviço. Agora eu vou contar uma história para você ver a contradição desse argumento. Está lá um lenhador num campeonato de lenhadores para ver quem é que cortava mais árvores no machado. Aí começou um rapaz e os outros lenhadores. E esse rapaz, ele era mais forte, foi ganhando, até que ele chegou na final com um senhor mais experiente, que era um velho mestre lenhador. E os dois ficaram para disputar quem era o campeão. Começaram a prova, só os dois, machados novos, o campo de árvores ali, já reservado, parecidíssimo, e aí começaram. Lá pelas tantas, o rapaz olhou e viu o velho sentado, ficou particularmente animado. Opa, eu não parei nem 1 minuto, eu sou mais forte que ele deve estar cansado, já é um fim de prova. Por 2 vezes o senhor parou nessa prova, e ele já se dava por vencedor. Tanto é que ele já estava indo já para as medalhas lá, até que deram o resultado. Na lenha cortada, o senhor mais velho cortou 10% a mais. Ganhou do rapaz. Por quê? Ele ficou curioso, pensou que era até alguma mandinga. Qual é o truque que o senhor levou? Foi lá cumprimentar, o senhor experiente, o senhor meu mestre aqui, até já aprendi muito com o senhor, mas agora eu não entendi porque que o senhor ganhou de mim, não. Eu não parei nem 1 minuto. Cortei aqui a árvore até no grito. Como é que o senhor conseguiu ganhar de mim? Ô, meu jovem, eu vi lá você. Parou nem um pouquinho, né? Aquelas vezes que eu estava sentado, eu não estava só sentado, não. É pausa. E para fazer uma coisa completamente diferente da natureza do trabalho. Não é cortar árvores, é afiar o machado. Mas tão fundamental para o sucesso da outra operação. Mas para a pessoa ter essa consciência, ela tem que ter uma consciência mesmo, porque pelo reflexo dela, ela não para. Ela acha que se ela continuar lenhando, batendo nas árvores, mesmo que o machado já esteja cego, ela aumenta a força dela, consequentemente mais estressado vai ficar, mais cansado e rendendo menos, mas vai botar a culpa nas árvores. Essas árvores estão mais duras ultimamente. Não é árvore dura, meu filho, é o machado sem corte. Para ter esse reflexo é preciso ter uma visão, inclusive nas empresas que já estão percebendo isso. Eu me lembro lá na Fundação Dom Cabral, ali perto de nossa região lá, fizeram na nova sede da Fundação Dom Cabral uma sala de relax. Eu, quando fui fazer uma palestra lá, eles me levaram para visitar a nova sede. E eu fiquei impressionado, assim, mas que legal, a instituição legitimando a pausa. Não para ficar morcegando ou coçando, como diz, né? Mas para render. Mas é claro que isso tem que ser com um trabalho de conscientização, porque tem gente que quer ficar só afiando o machado também, assim, né? Quer ficar lá. Não sai da pausa. Moço, é pausa para afiar o machado, é para lenhar, né? Mas aí eu perguntei, fiz aquela pergunta assim, curiosa, mas fulano, tem muito, como é que o pessoal faz? Tem senha aqui, tem horários marcados, porque deve ser uma disputa muito grande. Eu falei assim, não, Júlio, ninguém vem aqui. Só a faxineira para fazer uma limpeza. Tinha lá uns móveis assim, porque a pessoa fica... Tinha uma cascatinha, tinha uns divãs que a pessoa podia, umas espreguiçadeiras, para ela ficar lá 10 minutos, 5 minutos, durante o seu expediente.
entendendo que esse momento favorece o outro, igual afiar o machado favorece lenhar, só que ninguém vai, porque o paradigma ainda é do sacrifício, ou seja, e quem vai ter a coragem de ir lá e se submeter ao julgamento dos outros? Qual que é o julgamento? Você passar lá na sala e ver lá o seu colega lá no mobile. Olha essa carinha aqui, tá podendo, né? Sem serviço, né? Podendo, né? Vagabundo. Ô, gente, e se a gente pensa que os outros vão pensar isso da gente, é porque a gente pensa isso dos outros também. Essa é a verdade. A gente não consegue admitir, não consegue conviver com alguém que faz. Tanto é que tem pessoas que às vezes você encontra numa caminhada, às vezes antes, tem gente que esconde dos colegas de trabalho para não ver. Mas tem certos lugares assim que fica, vamos dizer assim, um bem São Paulo, que é mais chamado de lugar do trabalho, tem pessoas que se escondem com medo da frase, caminhando, tá podendo, hein? Ou seja, ter tempo livre parece que é um problema. Ter tempo para cuidar de você parece que é um insulto. O que importa é viver correndo, né? Não existe insight, criatividade, só existe quando existem esses vazios. Uma pessoa que ocupa o tempo todo com fazer, ele só repete o passado, ele só reproduz o que ele já sabe. Então, em momentos que exigem mais criatividade, mais inovação, nós precisamos desses times, dessas pausas. Vejam as empresas de tecnologia aí, para você ver como é que eles têm salas. Vai numa sala de uma empresa de publicidade que cria marcas e que cria propagandas e etc. Eles têm sempre uma sala de criatividade. E nessa sala de criatividade é um lugar que as pessoas tiram o sapato, tem assim motivos meio infantis, não tem mesa redonda, nada, é almofada, para a pessoa dar aquela despojada, para ela ficar assim, sem muito compromisso com a seriedade, porque agora vai ter que ter um espaço para o novo. E a gente percebe mesmo os grandes inventores. Veja aí, onde é que o Arquimedes estava quando ele descobriu a lei do empuxo? Alguém se lembra aí no estudo aí Ele estava numa banheira. Eureka! Dizem que pulou da banheira e saiu pelado pelas ruas de Atenas. Eu descobri, eureka, eureka. Onde é que estava a Newton quando sacou a lei da gravidade? Dizem que debaixo de uma macieira. Outros grandes inventores, né, o próprio Einstein já falou isso, que não é na prancheta que as grandes ideias saem, mas é na hora que você está out, que você está na caminhada, que você está no banheiro, que você está fazendo uma outra coisa que não é a natureza do seu trabalho. Se nós não permitirmos esses pequenos tempos, cultivar, mas cultivar de caso pensado, e se a gente puder fazer isso institucionalmente também, claro que depende de uma maturidade profissional para que seja feito isso, né? A gente sabe que não é aquela pessoa que está ali para morcegar, mas é uma pessoa que você sabe que produz, que tudo mais, e que porque produz precisa desses pequenos timings. Não adianta só no final do expediente, é bom intercalar um pouquinho também. Isso. Se eu falar assim, não, estou me cuidando, olha aí, gente, a conotação pejorativa disso. Isso sabota, é uma sabotagem contra esse nosso propósito, que é resiliência, qualidade de vida. Tem que mexer nas mentes das pessoas, é uma mudança de paradigma. Igual antigamente era chique fumar e hoje não é mais, nós temos que fazer isso também, com as pausas, né? Antes a gente esperava chegar na festa para acender o cigarro para entrar fumando. Hoje a gente chega na festa e apaga o cigarro para entrar sem fumar. Mudou o paradigma, né? Isso é uma mudança de cultura, porque o agora não serve, não presta. Aí amanhã é só depois que eu aposentar, aí depois que aposenta é só depois que eu viajar, aí depois que começa a viajar, mas agora é só depois que eu tiver um sítio. E aí começa a sempre colocar, mas não é bom botar projetos? Sim, mas você tem que curtir o agora. Se você não curte o agora, você não curte a vida. Tem gente esperando alguma coisa acontecer para a felicidade chegar. Felicidade, queridos, não é um lugar que a gente chega, felicidade é um jeito de ir. Felicidade não é uma meta, felicidade é um processo. Ela não é um lugar, ela é o caminho.
Portanto, a gente é feliz com o que a gente tem e não com o que a gente poderá receber ou conquistar. Feliz com cada coisa, cada época, cada momento tem o seu lugar de ser feliz. Basta mudar o olhar. E para isso nós precisamos de mexer na nossa cabeça. Se a gente pensar que os fatos nos fazem, são as causas dos nossos sentimentos, parece que tem um problema aí que não está bem encaixando. Você acredita que são os fatos que nos causam as coisas? Como eu leio os fatos. Então, entre os fatos e como eu me sinto, existe o que a gente chamaria de um filtro, que é o nosso sistema de crenças. Todos os fatos chegam a esse filtro neutros. Isso não tem exceção. Dependendo do fato, inclusive. Mas vamos lidar com coisas mais normais. Os fatos do dia a dia, é o trânsito, é aquela cara emburrada do colega, é aquela notícia que não vai ter o aumento que a gente estava esperando, né? Então, um fato em si não causa nada. Por exemplo, você pode mudar uma coisa. A gente tem uma tendência a querer mudar as coisas, os fatos. Então, se o trânsito me estressa, se eu pensava isso, né? Então, eu tenho que mudar o trânsito. Se ir para a casa da minha sogra todo fim de semana eu saio de lá com dor de cabeça, então eu tenho que mudar o programa. Tem que mudar o fato. Mas teve um sujeito que fez o seguinte, isso aconteceu lá para os nossos lados lá das Itabira, lá, pessoal da Vale. Me lembro até hoje desse rapaz. Depois de um workshop que fizemos lá sobre qualidade. Eu fui lá para Nova agora em abril, e parou o trânsito para vai passar. Lavras Novas ali. Lavras Novas, perto de Ouro Preto ali. Eita, tá vendo? Parou o trânsito para as vacas passar. Isso é o quê? É um jeito, um estilo de vida. Não é assim? Um jeito de lidar com as vacas. E outro podia achar um absurdo. Podia estressar com as vacas. Podia, sei lá, fazer o quê? Quer dizer, cada um pode desenvolver a visão de um jeito ou de outro. Mas, por exemplo, aí aquele sujeito estava lá, esse da Vale, falou assim, ô Júlio, aquilo que você falou lá no encontro que nós tivemos lá, apliquei isso. Eu encontrei ele depois de um mês ou dois, lá no Bandejão. Eu lembro que você falou que você estressava demais com sua mulher, né? Porque eles iam para a casa da sogra e no final do expediente, lá da tarde, ela chamava para ir para a igreja. Anda bem, anda, estou atrasado. E ele não querendo mexer com a mulher, porque a mulher é brava. Né? Nem todas são bravas, a mulher é brava. A dele era. Aí ele já ia correndo para o carro. Se ele estivesse tomando uma cerveja, vendo um futebol, jogando um baralho, ele parava. Em 5 minutos ele já estava no carro. Só que o estresse dele começava. Imagina por quê? Porque ele ficava no carro e ela levava mais 15 ou 20 minutos para chegar. Porque uma coisa é o homem, falar assim, homem, vambora, é uma coisa. Mulher, vambora, é outra coisa. De um modo geral. Quando você fala homem, é a mesma coisa shopping. Homem, vamos ao shopping. Ou um homem indo ao shopping, ele vai igual uma flecha para a loja. Precisa de um tênis, precisa de uma gravata, precisa de cueca. Vai lá na loja da Lupo. Uma mulher, para ir ao shopping, mesmo que precise de calcinha, de que seja o que for. Se ela sabe que a loja da Lupo fica aqui na entrada desse lado, ela entra pelo outro lado. Estou brincando, pode funcionar. Porque ir ao shopping para um homem é diferente para a mulher. Mulher não quer aquela coisa mais objetiva, prática, não. Ela quer ir ao shopping, ela quer ver vitrine, essa coisa toda. Então, homens que sabem disso já estão preparados. Porque ou o casal se estressa com isso, ou o casal compreende isso. Porque homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Quer um jeito de estressar? Veja, por exemplo, homens, quando estão com problema, o que eles querem? Ficar sozinhos, de um modo geral. Não quer conversar com muita gente, não. Só se for com um caso que pode resolver, ele vai ali. Mas assim, falar do problema dele, homem normalmente faz muito pouco isso. E o que uma mulher faz quando está com problema? Meu querido, ela quer conversar. E se não tiver ninguém, ela vai pro telefone, vai chamar alguém. Agora o cara vai falar assim, minha mulher fala demais. Meu querido, não é só mulher. A mulher, de um modo geral, ela tem um verbal mais exacerbado. Ela precisa de falar um tanto mais de palavras do que o homem durante o dia.
O homem é mais calado. Por isso que a mulher fala assim, mas ele não fala comigo, ele é caladão? Ô, minha querida, ele é um homem. Se você quer casar com alguém que fala muito, você tem que casar com uma mulher. E o homem, se quiser falar com alguém que fala pouco, meu querido, por isso que o homem adora pescaria. Mulher não entende como é que o homem pode ficar 3 horas num barco sem falar. E quando alguém ameaça falar, ele... pode nem comentar do peixe. É o homem, gente. Agora, olha que interessante. Quando a gente compreende isso, estressa muito menos. Foi o que esse rapaz falou lá de Itabira. Então ele começou a perceber que ele estressava todo domingo, que a mulher que desaforo. Ele estressava, não é pela questão do horário, é o desaforo. Dela que me chamou, me apressou, me tirou do meu lugar e ela agora fica lá uns 15 minutos ainda, lá trocando receita, porque tem que abraçar todo mundo, aí ainda fala com a outra, blá, 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 e custou a chegar. E ele fala assim, resolvi meu problema. Eu perguntei, mudou de mulher? Não. Não vai mais à casa da sogra? Não. Continuo com a mesma mulher, com o mesmo programa de fim de semana, mas não me estresso mais. O que eu fiz? Mexi comigo mesmo. Que é o único lugar que eu posso mexer, não é verdade? O que você faz então? Agora é o seguinte, quando ela fala assim, bem, tô com pressa, preciso de... Beleza, meu bem, a hora que você estiver lá no carro, você buzina que eu vou. Resolveu. Ele sabe que em 3 minutos ele está no carro. Ele se garante. Ele não garante ela. Como não é uma questão de tempo, quem está com pressa é ela pode ficar o tempo que for, pode abraçar, pode trocar suas receitas que você quiser. A hora que você estiver no carro, dá uma buzinadinha, que eu chego lá em 2, 3 minutos. Resolveu o problema dele. Em vez de mexer, não, em vez de mudar o mundo, mudou a si mesmo. Esse é um convite para a gente melhorar a nossa resiliência. Tem muitos cursos hoje, muitos livros que estão aqui, ó, entrando aqui. Terapias, enfim. Nós, de uma certa forma, precisamos ajuda para a gente poder amolecer um pouco mais esse filtro, para que ele fique mais permeável e certamente nós vamos poder lidar com os fatos de uma maneira mais flexível. A pessoa que desenvolve uma sabedoria de vida é alguém que não tem opiniões muito determinadas, muito pré-formadas sobre as coisas, porque ele pode mudar e pode cantar. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu posso mudar o meu jeito de olhar. Porque se esse jeito de olhar está me levando a conflitos, é porque eu não encontrei o melhor jeito. E como o meu compromisso é com a minha saúde, com a minha paz interior, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Porque ter razão é ficar dando murro em ponto de faca. E o que é razão, meu querido? A fração. Fração é um pedaço. Números racionais. Todo mundo tem razão, todo mundo que briga, todo mundo que faz guerra, todo mundo que pleiteia causas. Por isso que a negociação é o quê? É a capacidade de você lidar com razões diferentes e saber ponderar. Numa negociação, os lados cedem, você enxerga o lado do outro. Você não precisa de concordar com o outro, mas você leva em conta, você considera. Do que você fica taxativo, então você é uma pessoa inflexível. Em alguns momentos pode ter até a sua vantagem, mas a via de regra é muito desvantajoso, essa postura. Né? Não quer dizer que você é uma pessoa volúvel, uma pessoa que não tem opinião própria, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que você é uma pessoa que sabe se relacionar, que sabe que o seu ponto de vista hoje pode ser diferente amanhã, que você pode mudar. E essa mudança é que nos rejuvenesce, é que faz com que a gente não esclerose. Esclerosar é enrijecer, tanto os vasos sanguíneos quanto a mente. Uma pessoa que tem uma consciência ética desenvolvida, ela pensa muito mais no bem comum do que nos seus interesses pessoais. Por isso que é ético. O ético não é aquele que salve-se quem puder, não. Isso não é ético, não. Isso é jeitinho. Isso é cada um para si, né? A pessoa que tem essa universalidade, ela leva em conta as culturas das pessoas, os pontos de vista. Olha aqueles dois que encontraram no cemitério, dia de finados. Tá lá os brasileiros, vendo lá um chinesinho botando uma cumbuquinha de arroz no túmulo. E os dois rindo, os brasileiros, no caso.
Ah, eles não se contiveram. Uma hora perguntaram assim, que hora que seu defunto vai vir comer esse arroz aí? Mas provavelmente da mesma hora que o seu vier cheirar suas flores. Por que você está botando flor para defunto? Isso é saber lidar com as diferenças. Não saber achar que o seu ponto de vista, que o seu jeito de pensar é o certo. Né? Cá para nós, gente, resiliência não passa por aí. Porque orgulho, cabeça dura, isso faz com que a pessoa seja muito resistente. Pouca flexibilidade, pouca maleabilidade. Né? Se você quiser fazer parte de uma mala direta, onde eu envio a cada 15 dias umas histórias, umas mensagens, uns links para uns vídeos assim, interessantes, uns filezinhos, é só você deixar comigo o seu nome e o seu e-mail. Nós vamos ter aqui uma listinha, ou se você tiver um pedaço de papel aí, qualquer, anotar nome e e-mail, não precisa ser nem cartão corporativo, não. É simples. E aí a gente cadastra você e você passa a receber quinzenalmente. Histórias como essa, por exemplo, que foi na nossa última sessão. Está lá uma cidade que tinha lá uma tradicional festa da uva, só que ela foi perdendo a tradição, foi caindo no esquecimento, até que eles quiseram ressuscitar esse evento, essa tradição do local, e combinaram que esse ano eles retomariam essa festa, fizeram propaganda, divulgação, e o presidente lá da cooperativa ficou de ir em cada família, porque eles produziam cada um vinho das famílias, né, para chamar para o tradicional tonel. O tonel era aquele lugar onde cada família trazia o seu melhor vinho num garrafão e colocava à noite nesse tonel, que fazia aquele mix, aquele blend, né? Aquela coisa boa, para no dia seguinte a população se servir. Pois assim foi combinado, tudo bem, vamos reaver, vamos recuperar essa tradição, e cada família na noite anterior trouxe o seu garrafão, colocou no tonel o melhor vinho, e esse homem pensou, o presidente da cooperativa, sabe de uma coisa? Meu melhor vinho, vou botar água. Porque se eu botar um garrafão de água aqui nesse tonel de vinho, não vai fazer diferença nenhuma. Assim ele pensou e assim fez. No dia seguinte, ele, perto das autoridades, lá a banda de música, foram abrir a torneira do tonel para a primeira taça do vinho. E quando abriu, saiu só água. Todos pensaram da mesma forma. Olha a diferença que cada um faz, que cada um de nós faz, a nossa ação ou a nossa omissão, tá bom? Eu espero ter contribuído para a saúde dos homens e das mulheres aqui presentes e deixo para vocês a minha gratidão, um abraço, espero revê-los depois numa próxima. Obrigado.